Fala galera, beleza? Caveira de volta na área trazendo a análise de JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood. Anime esse escolhido pelos membros do canal. Se você quiser escolher um anime pra pintar aqui em uma análise, torne-se membro. Planos a partir de R$ 1,99 ao mês. Então sem mais demoras, bora lá! Veja as diferenças entre Jonathan e Jill de JoJo's Bizarre Adventure. Política. Devemos sempre defender a pluralidade de ideias, nunca o extremismo, seja a extrema-direita ou a extrema... mas eu sou mais doido que todo mundo aqui. Eu acho assim, se tem partido comunista, tem que ter partido nazista também. Mas que porra! Televisão e cotidiano. Veja bem, a TV Globinho era um alívio matutino para as crianças da nação, passando diversas animações As de crianças que se foda. Eu quero mais encontro com a Fátima Bernardes. Tem mansplaining, treta de ex-BBB e ainda tem aquela tchutchuca da Fátima dançando até o chão. É uma danada. Meu Deus. Games. A chamada console war é um fenômeno muito benéfico para o gamer, pois enquanto a Sony com seu PlayStation 5... Eu coloquei uma placa de vídeo NVIDIA Quadro RTX 8000 no meu PC Gamer pra jogar Fortnite. Oh meu cara! Animes. Devemos entender que a sexualização da mulher nos animes é algo... Você viu os peitão da Marin? Meu Deus! Guerra na Ucrânia. Ô, Jonathan, você viu as ucranianas? São gatas demais, cara. Parecem deusas. Meu Deus! E o melhor de tudo, Jonathan, elas são fáceis porque são pobres. Ei, olha uma ucraniana lá. Vem aqui, vem aqui. Ai, meu Deus. Seu filho da puta! Seu covarde! Seu vagabundo! Você é um vagabundo, covarde! Adaptação direta do mangá de Hirohiko Araki, grande mestre dos mangás, que vem ao longo de mais de 30 anos contando as desventuras da família Joestar enfrentando vampiros metrosexuais, seres ancestrais, assassinos, mafiosos, padres pedófilos, entre um punhado de outras criaturas perigosíssimas. Com um total de 8 partes e que conta de uma maneira cronológica a evolução dessa família ao longo de mais de 140 anos, sendo que JoJo já navegou por todos os estilos, indo de uma obra de ação e aventura, passando por um Battle Shonen, seguindo para partes mais investigativas e até com um pouco de Slice of Life, mas sempre com um clima de terror e suspense. É realmente impressionante a criatividade do Araki em reinventar e surpreender a cada parte de JoJo, fazendo com que cada nova saga seja literalmente um novo anime, porém trazendo muitas coisas e conceitos do passado que conectam e inclusive acabam engrandecendo cada vez mais a lore de JoJo ao longo dos anos. Aqui em Phantom Blood temos o princípio dessa jornada bizarra e épica, tendo aqui a inserção de inúmeros conceitos e figuras que serão amplamente exploradas e abordadas ao longo dessa putaria toda. Nessa história inicial acompanhamos o jovem Jonathan Joestar, que acaba por ter sua vida virada de cabeça para baixo quando Joe Brando, literalmente o capeta em forma de guri, é adotado pela família Joestar e a partir daí uma trama envolta em segredos e mentiras e vampiros gostosos fazendo pose permeiam essa obra. Sai, demónio, desse corpo nu. Se não sais pela boca, sais pelo... Sendo adaptado e colocado hoje como o principal produto do David Production, estúdio fundado em 2007, que teve a visão e entendeu como deveria seguir com a adaptação de JoJo, sendo que eles trazem fielmente o mangá tendo inclusive uma identidade visual bem característica para a obra. Gostando ou não de JoJo, você sabe que o personagem é da franquia apenas de bater o olho nele. Um fator que reforça isso são as adaptações anteriores de JoJo feitas pelo estúdio APPP. É muito P, mano. Então agora vocês já sabem falar na língua do P, meus parabéns! Sendo esse estúdio responsável ali por algumas adaptações de Hokuto no Ken e também do ótimo Golden Boy. O APPP, ele adaptou a parte 3, Stardust Crusader, e também o próprio Phantom Blood, adaptado em 2007 como um longa-metragem, porém o Araki, autor da obra, acabou pedindo para que ele não fosse mais comercializado fora do Japão devido às mudanças significativas feitas na história.
Não gostei. Pelo APPP, o Jojo tem um clima muito mais sério, e a impressão que dá é que os caras pensavam que se tratava de uma espécie de Hokuto no Ken, uma obra que leva o seu próprio universo a sério. Coisa que não é nem um pouco o que o Jojo faz. Tudo aqui em Jojo é bem forçado e caricato propositalmente. Tudo pra passar esse ar mais grotesco e bizarro, olha só. Até para justificar o nome da obra. Além disso, a parte visual é totalmente genérica, puxando muito mais pro estilão de shonens de luta da época do que qualquer outra coisa. No resumo geral, não são ruins, mas de qualquer maneira foi com a David Production que as onomatopeias pulando na tela, cenas simulando quadrinhos de mangá, e a mudança de paletas de cor bruscas, de uma maneira bem agressiva, que acabaram sendo adotadas. Além disso, a trilha sonora remete bastante ao estilão da época, sendo bem exagerada, e fora os encerramentos, que quase todos têm como bandas de rock dos anos 70 e 80 ali e tal. Todos esses detalhes tornam o Jojo da David Production uma adaptação que beira a perfeição. Aqui todo o crédito vai para a equipe de produção, encabeçada ali por Naokatsu Tsuda, um cara que tá ali na David Production desde o começo, trabalhando além de outras partes do Jojo também, exercendo algumas funções no anime de Level E, sendo que eles tiveram a sensibilidade em entender o produto que tinham em mãos e conseguiram dar o tom certo em todos os sentidos da obra. Vale destacar que Jojo sempre foi uma obra de muito sucesso, sendo que é muito difícil um mangá ser adaptado muitos anos após o seu lançamento. Eu lembro que uma das queixas dos fãs era que partes como a segunda e a quarta, enfim, todas as outras basicamente que não haviam sido adaptadas ainda, eram tão fodas quanto as que ganharam o filme ou mesmo a Stardust, né? E que talvez nunca ganhariam uma adaptação, já que a título de comparação, quando o Phantom Blood ganha essa adaptação de 2012, o mangá já estava na 8ª parte de Jojolion. Então demorou muito para que isso acontecesse, o que demonstra o tamanho de Jojo como uma obra e a sua importância e seu impacto no mundo dos mangás. E que mostra aí que a David Production deu um tiro certo ao apostar nesta obra maluquinha. Obrigado! Falando especificamente da parte 1 de Jojo, por razões óbvias, Phantom Blood é o mais simples, possuindo inclusive uma variação de cores e efeitos de luz e sombra, além da movimentação bem menos impressionantes do que os seus sucessores, mas mesmo assim ainda é um ótimo anime. Já que a equipe técnica usou essa precariedade, entre aspas, para abusar de quadros e sequências que lembram mangás, usando essa falta de recursos a favor da obra. Do ponto de vista de narrativa e andamento da história, esse Jojo traz um ar bem sombrio, seguindo o estilão de filmes de terror e tal, até porque trata-se de um vampirão ali, né? Mas ainda assim é um shonen de luta. Todos os combates seguem um estilão bem anos 80 mesmo, com personagens narrando tudo o que acontece, mas em comparação aos sucessores, aqui é onde as lutas apresentam um menor dinamismo em seus andamentos e conclusões. Mesmo assim, ainda fogem muito da corriqueira troca de poderzinho que circulava, inclusive os títulos da época, conseguindo inclusive surpreender da maneira que os impasses são resolvidos. Acaba sendo bem legal ao longo não só desse, mas de quase todos os Jojos, já que as lutas dificilmente são concluídas de maneira maçante. Esse é um ponto bem positivo da obra como um todo. Falei, está doendo. Não tô no teu cu ainda. De música de abertura temos Sonoshi no Sadame, cantada por Tomi Hiroaki. Uma pegada bem anos 80 de músicas de abertura de anime, ou mesmo até de tokusatsu, com essa vibe de música pop japonesa, que casa bem com esse clima meio overdramatic, falando em inglês, hein? De Jojo, mas enfim. Além disso, a letra, que já começa com os dois pés na porta, né? Cantando ali duas estrelas que rasgam os céus estelares. Uma delas brilhando fortemente e a outra na escuridão. Olha que bonito. Fazem total referência ao embate e, obviamente, ao antagonismo de personalidades que circulam Jonathan e o Jill. Além do final da letra, bravamente se agarram ao seu futuro sangrento, que faz ali uma menção ao destino final de ambos nesse arco também. E é o fato que os dois estão dispostos a tudo para atingir seus objetivos. A letra também faz algumas menções ao destino daquele sangue, né? Que eu creio aqui que faz referência ao sangue dos Joestar, que vai seguir ao longo dessa saga toda. E, cara, é bem maneirinho no final das contas, né? A abertura em si ficou bem legal. É um estilo que é utilizado na grande maioria das partes futuras, trazendo um CGI com texturas em cel shading, que lembra bastante visual de games. Temos já na primeira cena também uma sequência que mostra os Jojos futuros, combinando com o Jonathan, protagonista dessa parte, seguindo assim para a abertura em si, que acaba sendo aquele resumão de toda a temporada, de toda essa parte, né? Para encerramento, algo que se torna tendência em Jojo, até pelo fato da obra fazer referência a inúmeros ícones da música, e principalmente do rock, né? Como o caso do Dio Brando, que é obviamente uma referência ao Ronnie James Dio, tal, lendário cantor ali do bom e velho heavy metal. Mas o David Productions estabeleceu mais um padrão aqui, porque ao menos um dos encerramentos de cada parte de Jojo tem uma música clássica de rock ali e tal. A música da vez é Roundabout, do grupo Yes,
A letra em si não faz tantas referências à história, até porque é uma música fora do universo de Jojo, né? Mas enfim, no encerramento temos algumas menções ali bem de leve aos Homens Pilares sobre a criação da Máscara de Pedra, que dá os poderes de vampiro ao Jill. É bem simplesinho, bem comum de certo modo. Os encerramentos de animes, de maneira geral, acabam seguindo essa tendência e tal. Mas a sacada genial vem do fato de que os acordes iniciais da música quase sempre são utilizados no final dos episódios para dar aquele gancho. Um negócio que também ficou bem marcante, que eles acabam utilizando isso em outras partes aqui de Jojo. Muito foda, Alec, vamos dançar. Para finalizar, antes da parte com spoilers, vale destacar que a parte 1, como mencionei anteriormente, é a mais simples, mas mesmo assim tudo que torna Jojo uma franquia amada tá aqui em sua fase quase que embrionária. Jonathan é um personagem bacana e a sua bondade o torna de certo modo bem carismático. Aliado a isso, o Jill, que é o extremo oposto a ele, ajuda muito a balancear isso, o que torna essa parte muito legal. Possui lutas e momentos marcantes, em menor quantidade, até por serem apenas 9 episódios, mas ainda assim, e até para se ter uma ambientação perfeita de Jojo, é totalmente recomendável que se inicie o anime pelo começo, mesmo que uma parte seja meio que independente da outra. De qualquer maneira, é um anime muito bom e um ótimo pontapé inicial para a franquia. Sendo assim, vamos para a parte com os spoilers. Vou entortar você por toda a vida. Vem comigo por esse caminho. Me deu botão pra fugir dessa terrível escuridão. Passando na Inglaterra, em 1868, Dario Brando, o pai de Jill, acaba por salvar, entre aspas, e bota muitas aspas nisso, o pai de Jonathan, George Joestar, que acaba perdendo a esposa nesse acidente aí de carroça e tal. Ele foi tentar fazer drift com a carroça e caiu. Na ocasião, o Dario, que te comeu atrás do armário, grande de um bandidinho, foi na intenção de pilhar os corpos ali, mas o George não havia morrido. E toda a situação fez parecer que ele estava ali para ajudar o casal. Isso acaba por deixar o George em dívida com o Dario, e essa parte é uma referência, toda essa cena, essa sequência em si, é uma grande referência ao romance de Victor Hugo, Les Miserables, em que o pai de Marius confunde o estageleiro corrupto Thénardier como seu salvador. Como eu sempre digo, cultura traz cultura, e mesmo o Jojo sendo algo bem simples, ainda consegue fazer essas referências maluquinhas e bem maneiras. Sendo assim, o Dario, no seu leito de morte, acaba por pedir que Jill seja adotado e criado como um cavalheiro pela família Joestar. Temos a introdução de Jonathan Joestar, um jovem educado e extremamente bondoso que tem como objetivo se tornar um cavalheiro de respeito, seguindo os preceitos da família Joestar. Ele vivia tranquilamente sua vida pacata com seu cão Danny e sua apaixonite de colégio Irina Pendental. Nikki que surge em sua vida aquele que se tornaria seu irmão adotivo, Jill Brando. Não é exagero nenhum dizer que Jill é um dos personagens mais importantes da franquia Jojo, já que o pontapé inicial da história e muito dos acontecimentos futuros das outras partes se devem a ele. Aqui a relação dele com o Jonathan funciona muito bem, já que ele é o total oposto ao Jojo dessa parte. Se Jonathan não passa aquele ar insuportável de bom mocismo, muito se deve ao fato de que o Jill é um filho da puta completo. E sério, o Jill é mal por ser mal. Ele é tipo o Pica-Pau. Eu sou um diabo necessário. Não tem fato nenhum ou ponto tão marcante assim que motive a sua vilania. Ele só é um grande filho da puta e foda-se. Tanto que nos primeiros episódios chega a ser desesperador o fato do pai do Jonathan ficar do lado do Jill, enquanto o Lazarento faz todo tipo de coisa caótica com o jovem Joestar. Além disso, Jill é responsável por diversos memes aqui de Jojo, sendo um deles o famoso Konodioda, utilizado em brincadeiras e estripulias na internet e pelo mundão afora. Joel! O Tiririca! Dublado originalmente por Takehiko Koyasu, com certeza é uma das vozes mais emblemáticas da dublagem japonesa, sendo que ele dá o tom ideal, que beira uma vilania canastrona que o Jill precisa. Mas enfim, o Jill é um dos vilões mais queridos de todos os tempos, e até tá de boas, né, já que tem gente que é fã do Putin, ou sei lá, do Che Guevara, do Hitler aí e tal. Tem gente que acha o Fidel Castro gente boníssima, né, mas tudo bem, companheiro. Então gostar do Jill tá de boa. Críticas sociais fodas. Após tentar matar o cão do Jonathan e talaricar a Irina, apesar que ela dá uma humilhada nele ali, porque ela lava a boca na água suja pra limpar da boca dele. E o quê? Troqueira dissimulada! Galinha, tá pensando que eu nasci ontem? Ele acaba tomando uma coça do Jojo e a partir daí muda sua abordagem, sendo mais falso que nota de 3. Se fingindo de amigo do Jonathan, enquanto envenena George Joestar
fingindo que lhe davam um remédio, sendo que o Jill fez isso com o próprio pai. O Jonathan em si fica com a pulga atrás da orelha e vai investigar esse tal remédio, e nessa jornada ele acaba cruzando com Robert L. Speedwagon, personagem que aqui em Phantom Blood acaba servindo mais para narrar tudo o que acontece do que qualquer outra coisa. Mas é um personagem também bastante importante na franquia durante toda a história de Jojo, já que a família Speedwagon está à frente da fundação de mesmo nome, que ajuda não apenas os Joestar, mas também toda a humanidade com suas pesquisas científicas. Apenas para constar que, assim como a grande maioria dos personagens, seu nome é referência à banda Real Speedwagon, banda dos anos 80 ali, mais conhecida pela linda canção Can't Fight This Feeling, uma baladinha bem marota que tem um clipe tosco pra cacete. Temos então a primeira luta mais marcante do anime. Jill, que tentou impedir o Jonathan, acaba por descobrir o poder oculto da Máscara de Pedra, artefato adquirido pela mãe do Jonathan e que ornava a mansão dos Joestar. O fato é que essa máscara possui a capacidade de transformar quem a coloca em vampiro, dando-lhe uma incrível força, sensualidade e samba no pé. A origem da máscara e tudo que circula sua criação é revelado mais na parte 2 aqui de Jojo, então futuramente talvez eu fale dela. O Jonathan então acaba por encurralar o Jill na mansão e pela primeira vez o banana do pai dele percebe que o Jill é um tremendo de um filho da puta. Tirando isso, a sequência em que o Jill acaba apunhalando o George para usar a máscara é posteriormente mostrado que o George sempre deu a outra face, sempre perdoou a família do Brando por seus erros e mostra de quem o Jonathan herdou o seu altruísmo. Além disso, é mostrado que ele exigia mais do Jonathan por querer que o filho se tornasse de fato um cavalheiro de respeito. Esse lance de cavaleiro é mais um negócio ali relacionado à Inglaterra, daquela época tal, é um conceito que o Araki tentou abordar no mangá, né? Mas de qualquer maneira, por mais bobinho que seja, é legal, é bem bacaninho. Sendo assim, o Jill se transforma em vampiro, e desde aqui o Jojo demonstra que não é só um anime de lutinha de gente dando poderzinho, ai. Já que para vencer o Jill, o Jonathan acaba por se valer de uma característica bem marcante da família Joestar, que é de serem grandes estrategistas, já que ele ateia fogo na casa e acaba conseguindo atrair o Jill para assim empalá-lo na estátua que ficava ali na sala, no salão de entrada da mansão. Essa luta em si tem diversos momentos marcantes e icônicos para a franquia de Jojo, como o Jill subindo a parede ali, meio que desfilando e tal. É bem engraçado, mas é muito louco. E nessa luta é legal porque eles realmente conseguem passar uma sensação de desespero, já que tivemos diversas amostras do quão poderoso fica alguém que se valia da Máscara de Pedra. Mesmo tendo muitos momentos caricatos e exagerados, fica uma sequência muito boa. Após esse confronto, todo mundo pensava que o Jill morreu. É claro que não. Mas a história segue e o Jonathan acaba conseguindo aprender a técnica de luta Ramon com Will Zeppeli, sendo a família Zeppeli mais uma das que aparece bastante aqui na franquia de Jojo. Enquanto isso, o Jill começa a juntar uma horda de lacaios sob seu comando. Os confrontos contra Tarkus e Bruford são bem bacanas, sendo que neles o Jonathan já apresenta o domínio completo sobre a sua técnica de Ramon, e tudo é construído de uma forma que o Jonathan seja guiado ao caminho máximo dessa técnica, para assim conseguir derrotar o Jill. Sendo que até mesmo o Zeppeli se sacrifica para que o Jonathan adquira o domínio pleno das técnicas de Ramon. Por mais que a participação do Zeppeli seja bem breve, ainda assim é um personagem bem bacana e serve aqui como tutor inicial do Jonathan. Jojo, eu transfiro para você toda a energia vital que estava no meu corpo e alma. Morreu agorinha. Temos então a batalha final com o Jill, já que o vampirão colocou uma vila inteira de refém, e o Jonathan, o Speedwagon e Tom Petty, que era o mestre ali do Zeppeli, além de outros dois bucha de canhão, que não serve pra muita coisa, mas enfim, se unem para pôr fim às maldades do lourinho espivitado. E aí, meu amigão, é aquela farofada da boa. Vai começar a putaria! Zumbi pra todo lado, o Speedwagon vai narrando tudo, parecendo Galvão Bueno. Tem a hora que o Jill congela o mano e o cara só com a cabeça dele, ele joga uma rosa no Jill e fura o zóio do Jill. Meu Deus! Que loucura! Eles conseguem colocar uma reviravolta quase que em cima da outra pra conseguir vencer o Jill. O Jonathan acaba colocando fogo na própria mão ali pra conseguir vencer o poder de congelamento do Jill e jogando ele no penhasco depois de aplicar uma técnica de Ramon. E ele cai todo espedaçando lá, fica só o pó literalmente. Obviamente, se você chegou nesse ponto é porque você gosta bastante desse tipo de bagaceira, desse tipo de luta, desse estilo de sequência que o Jojo traz, né? No final das contas é uma sequência bem divertida e bem legal. Querendo ou não, o Jojo segue essas regrinhas, né? E reações super dramáticas, reviravoltas uma em cima da outra, cada vez mais e mais absurdas, e isso excessivamente teatral. É algo que tem nessa parte e vai ter nas outras. Mas, cara, basicamente Jojo é bem isso.
A grande reviravolta que torna essa parte tão divertida e posteriormente faz o começo da parte 3 ser tão chocante vem do fato de que o Dio não morreu no final da luta e retorna só com a cabeça, e nessa hora você lembra porque tem Bizarre Adventure no nome do anime. É verdade. Ele vai ao encalço do Jonathan, que acaba por resultar na morte do protagonista, que se sacrifica para afundar junto com um navio em chamas em uma morte heróica para que ao menos assim a Irina saia viva. O monólogo final da Irina, referindo-se ao Jonathan como alguém que terá sua história esquecida nas sombras da história, mas que a sua nobreza seguirá através dos sucessores da família Joestar, é bem interessante. Por mais que não seja um anime que tenha tantas reflexões ou nada muito profundo, acaba passando essa mensagem de honradez do personagem que, mesmo que não seja o Jojo mais marcante, ainda assim é um personagem de extrema importância, já que ele é quem iniciou essa linhagem de guerreiros nas aventuras bizarras e estapafúrdias de Jojo. Por razões óbvias e até me repetindo, Phantom Blood é sim a parte mais simples de Jojo, mas tem o seu charme. Fazendo um paralelo até com o que a Irina fala no final ali, tem a sua importância por ser a primeira parte de Jojo, por ser a primeira da sua linhagem, né? Muito do que é visto aqui acaba servindo de base para tudo que está por vir ao longo das próximas partes, e o que impressiona a partir daqui é como o Araki consegue ser extremamente criativo em como são desenvolvidas as partes seguintes, tanto no que diz respeito aos personagens, poderes e as resoluções dos conflitos em si. É comum ver pessoas tentando diminuir Jojo, dizer que não é uma obra boa ou blá blá blá, coisa do tipo, mas, cara, Jojo é basicamente divertido e exatamente por não se levar nem um pouco a sério. Essa parte de ser extremamente caricata, e foda-se, é o que torna Jojo um anime tão divertido, um mangá tão divertido assim. Pra finalizar, mesmo que seja totalmente possível assistir as partes de Jojo em separado, eu recomendo extremamente que você comece pelo princípio, por mais óbvio que possa parecer. Começando do começo, literalmente, os acontecimentos futuros acabam tendo, de fato, um peso e uma importância muito maior. E, cara, basicamente, Jojo é muito foda, é muito legal e muito bom. Basicamente é isso, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho pra fazer e acabam sendo os vídeos que têm o menor resultado. Então, se você assistiu até aqui, eu peço que comente, compartilhe e dê like, para que assim o algoritmo do YouTube entenda que meu público gosta desse tipo de vídeo e recomende assim para outras pessoas. Lembrando que essa análise foi a escolha dos membros, então se você gosta muito do canal e quer me apoiar, torne-se membro, para que assim você também possa escolher um anime maluquete para pintar em uma análise aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos, falou, tchau, tchau! Uhul!